Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, todas as irmãs. Estaremos aqui mais uma vez, nesta noite maravilhosa, para estar agradecendo o nosso Deus por essa rica oportunidade, por nós estarmos aqui neste momento agradecendo o nosso Deus. A todos os momentos de nossas vidas, o Espírito Santo nos conduz, nos fortalece a cada um de nós. Quantas pessoas que estão desesperadas neste momento? Quantas pessoas que estão aflitos sem saber o que fazer? Muitos já perderam até o sentido de viver. Muitos já perderam até o sentido da vida. Não perca a esperança, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus, Ele está do teu lado para te fortalecer. Jesus está do teu lado para te cobrir de proteção. Mesmo que muitas vezes você olha para um lado, você olha para o outro e não veja nada. Tudo que você olha, nada para você está bom. O que nós não possamos perder é a esperança. E que Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus está trabalhando em nossas vidas, a todos os momentos de nossas vidas. Muitas vezes é nós que não damos importância. Muitas vezes é nós que não valorizamos o que Deus faz por nós. Porque muitas vezes nós olhamos só pelos problemas. Muitas vezes nós olhamos só pelas dificuldades, mas esquecemos de olharmos pela bondade que Deus faz por nós. Pelas maravilhas que Deus faz por nós. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós devemos estarmos agradecendo o nosso Deus a todos os momentos de nossas vidas. É nas lutas, é na tempestade que nós tenhamos força para suportar as lutas, para suportar os problemas desta vida. Eu sei que não é fácil para ninguém. Não é fácil nós convivermos o que nós vemos no mundo. É no mundo de tantas arrogâncias, no mundo de tantas invejas, de tanta perseguição, de tantas maldades. Mas que a palavra do Senhor diz, se nós não devemos andarmos no meio deles. O mundo está vendo, nós estamos vivendo no mundo de tanta maldade. O que nós não possamos vivermos no mundo, né, no mundo que eles estão vivendo. Porque a nossa vida, o nosso foco é Jesus Cristo. Jesus, Ele está sempre para nos proteger. Jesus está sempre ao nosso lado para nos fortalecer, cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, vou deixar a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, que ela está, glória a Deus, em Atos capítulo 16, do versículo 9 adiante, em nome de Jesus. Paulo teve de noite uma visão, o que é em que se apacentava um varão das Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. E logo, pois, desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava, e para que anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, e fomos correndo em caminho direito e para Samotrácia, e no dia seguinte e para Neápolis, e dali para Filipos, o que é a primeira cidade desta parte de Macedônia, e uma coluna, e estivermos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora da porta para a beira do rio, e onde julgamos e haver um lugar para oração. E assentando nós, e falamos às mulheres
o que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedoras de purpura, e das cidades de Tiatria, o que serviam a Deus. E nós ouvia, e o Senhor que abriu e o coração, e para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós vemos, a visão, ali Paulo, glória a Deus, ele teve de noite uma visão. E ali, meus queridos irmãos, ele teve uma visão, glória a Deus, o que se apacentavam um varão da Macedônia. Ali ele teve aquela visão, glória a Deus, que ele apacentava um varão dali da Macedônia. Assim, meus queridos irmãos, nós devemos apacentarmos, quando fala varão, nós devemos apacentarmos as ovelhas, aquela que estão ferida e machucada. Como esse varão, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. E ali ele dizia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda nós. Ali, meus queridos irmãos, glória a Deus, aleluia. Ali Paulo, ele teve aquela visão, glória a Deus. E ali, glória a Deus, Macedônia lhe rogava, para eles virem e ajudarmos eles. Assim, meus queridos irmãos, Deus está falando conosco todos os momentos. Venha que eu vou te ajudar. E nós devemos pedir: Senhor, me ajude. Me ajude, que eu estou passando por luta, por tantos problemas. Porque Jesus, ele veio para ajudar o povo dele. Jesus, ele veio para salvar o povo dele. Glória a Deus, aleluia. Porque todos nós somos escolhidos do Senhor. Todos nós somos chamados por nome do Senhor Jesus Cristo. Só que muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus quer de nós. Antônio Souza, seja bem-vindo. Então, meus queridos irmãos, e ali, glória a Deus, Macedônia, e ali rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda nós. Que para eles passar naquela cidade de Macedônia e para ajudarmos a cada um de nós. Então, quem nos ajuda, cada um de nós, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, meu querido irmão, aquele Paulo, glória a Deus, quando ele teve aquela visão, e a palavra do Senhor nos mostra para cada um de nós a visão, glória a Deus, triarde, a pregação, é para nós pregarmos e anunciarmos o Evangelho. Então, como é bonito, como é maravilhoso, glória a Deus, e logo depois desta visão, procurando partir para a Macedônia, e concluindo que o Senhor nos chamou. Concluindo tudo aquilo que Deus nos chamou. Deus está sempre nos convidando. O Senhor está sempre chamando a cada um de nós. Só que muitas vezes a palavra entra no ouvido e sai no outro. Como Jesus está nos chamando a cada um de nós, Ele está sempre batendo na porta do nosso coração. E muitas vezes nós passamos de surdo. Muitas vezes só procuramos a Deus só nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de tristeza. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, concluindo que o Senhor nos chamou, nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Concluindo tudo aquilo que Ele chamava, para nós anunciarmos o Evangelho. Como Jesus é maravilhoso, como Jesus é perfeito.
Ele, glória a Deus, ele mandou 12 discípulos, em dois para cada cidade, para anunciarmos o Evangelho. Será que muitas vezes nós façamos aquilo que Deus quer? Será que nós façamos aquilo que Deus está nos chamando, nos convidando a cada um de nós? Ou muitas vezes, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós passamos por despercebido. Glória a Deus, aleluia. E navegando de Troades, e fomos correndo em caminho direito. E para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Glória a Deus, aleluia, né? Neápolis. Então, meus queridos irmãos, todos nós devemos corrermos para o caminho direito, o caminho certo, o caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. Porque não tem outro caminho melhor que nós servirmos a Deus. Nós servimos a Deus de todo o coração, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração cheio de esperança, um coração cheio de amor. Então, meus queridos irmãos, esta é a visão de Paulo. Paulo, esta noite, ele teve uma visão nesta noite. Como nós também temos visão a todos os momentos de nossas vidas. Deus, ele nos mostra através de visão, através de sonho, para cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, glória a Deus. E dali para Filopo, o que ia a primeira cidade desta parte da Macedônia. E uma colônia, e tivemos alguns dias nesta cidade. Ali que estivesse naquela cidade alguns dias para anunciarmos o Evangelho. E nós vemos tantas cidades, tantas famílias não têm o conhecimento do Evangelho. Porque muitas vezes, meu querido irmão, como tem muitos lugares que não pode nem falar o nome do Senhor, mas também tem muitos lugares que as pessoas não se preocupam de estar levando a palavra do Senhor, está anunciando a palavra do Senhor, porque Ele é o primeiro, Ele é o único. Ele é o Deus que nos consola nos momentos de angústia, de tristeza, cada um de nós. O Senhor é o Deus da cura, Ele é Deus de milagre. Ele é Deus que transforma, que nos renova, que nos capacita a cada um de nós, a todos os momentos de nossas vidas. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, a conversão de Lira, glória a Deus, aleluia, né? E as carcereiro, e a cura e da penosa. É o título da palavra, glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos, no dia de sábado, saímos fora da porta e para a beira do rio, onde julgamos haver algum lugar para oração. Então eles foram, glória a Deus, aleluia. E ali, meus queridos irmãos, no dia de sábado, eles saíram fora da porta. E ali tinha um lugar de oração. E ali, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra, eles saímos para fora, né? E ali um lugar para oração, né? E assentado nos falamos, as mulheres que ali se ajuntaram. Então, como é bom, né? Ali estava aquelas mulheres ali, né, fazendo oração. Então nós vemos a oração, ela é a chave da vitória. Aquele que ora, aquele que busca, ele alcança a vitória. Você vê Paulo e Sila, quando Paulo e Sila estavam presos atrás da grade da prisão, ali ao meia-noite, Paulo e Sila, eles,
começaram a orar. E ali aquele povo que estava ali, né, do outro lado, e aí escutavam aquelas orações de Paulo e Silas, aquele povo se comoveram. E ali, meu querido irmão, aquele povo se comoveram e ali veio um grande terremoto. Todos aqueles presos que estavam ali foram soltos. Então nós vemos, glória a Deus, aleluia, né, o poder que tem uma oração. Porque quando você ora, todas as pessoas que estão em volta de você, ele recebe as suas orações. Ele recebe as orações, tudo aquilo, né? Então o que você faz de bom orando para as pessoas? Todas as pessoas vão ouvir as suas orações. E aquele povo vai se comover. Aquele povo, meu querido irmão, vai, né? E ali vai vir um grande terremoto através da tua oração. Então não deixe de orar. Não deixe de buscar a Deus, porque o nosso Deus, ele está acima de todas as coisas. Através de visão de Paulo, né, aquele povo, glória a Deus, aleluia, se comoveram. E ele ali, que povo ali, glória a Deus, aleluia, né, apresentavam a um varão aquelas orações. E apacentava aquele varão. E aquele varão é as ovelhas, é a ovelha que estava ferida e machucada. Assim, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra aquela cidade Macedônia, né, concluindo o que o Senhor dizia. O que o Senhor dizia? Toda aquela cidade. Ora, busquem enquanto nós podemos. Porque vai chegar a hora, vai chegar o momento que nós vamos procurar a palavra de Deus e não vamos encontrar. Porque a palavra do Senhor, né, já se foi embora. É que nem eu estava falando, tem lugar que não pode nem falar do nome do Senhor. Nós somos crucificados, nós somos pedrejados porque falar do nome do Senhor. E feliz daquele que ouve a palavra de Deus. Feliz daquele que pode pregar, anunciarmos o Evangelho. Então, meu querido irmão, queridas irmãs, se Deus ele nos deu o talento, se Deus nos deu o dom, para mim, para você, não jogue o seu dom fora. Não jogue o seu talento fora. Que nem aquele que recebeu um talento. O que ele fez com o talento que ele recebeu? Ele pegou aquele talento, ele fez um buraco e enterrou o talento. Porque esse é o preguiçoso que não quer nada com Deus. Assim muitos tem muitos no mundo que nós vivemos, porque não quer nada com a vida. Eles preferem ficar de braços cruzados. Mas que nós possamos, se Deus nos deu o dom, se Deus nos deu o talento, vai em frente. Leva a palavra de Deus adiante. Aquele que recebeu 2 talentos, ele multiplicou mais 2. Aquele que recebeu 5 talentos, ele multiplicou mais 5. Então isto Deus faz nas nossas vidas, grandes maravilhas o Senhor fará nas nossas vidas. O que nós possamos compreendermos, que nós possamos entendermos o agir de Deus. O agir de Deus não é o agir do homem, mas o agir de Deus, ele é perfeito, ele é justo e poderoso. Ele está sempre nos ensinando a cada um de nós o caminho que nós devemos andar. Ele está sempre nos ensinando a cada um de nós o caminho que nós devemos permanecer. O que nós não possamos permanecermos em treva, na escuridão. Porque Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e a vida. Todo aquele que permanece em mim não andará em treva, não andará na escuridão. Porque ele que nós servimos, ele é a luz. Ele é a luz que ilumina os nossos passos. Ele é a luz que nos ilumina os nossos caminhos. Ele tira todos os impedimentos dos nossos caminhos. Ele tira todos os tropeços, toda a fúria do inimigo contra nossas vidas. Então, através, aquela noite,
Paulo, ele teve aquela visão. E aquela visão, meus queridos irmãos, aquilo comoveu aquele varão e comoveu o povo para anunciarmos o Evangelho. Porque muitas vezes nós estamos de braços cruzados. Muitas vezes nós olhamos, ficamos olhando para Antonte. Mas esquecemos de olharmos e vermos as maravilhas de Deus. A bondade de Deus em nossas vidas, que Ele nos conduz, que Deus nos proteja, que Deus nos fortaleça, Ele derrama sobre nós uma grande bênção. Então não perca a esperança. Não perca o amor que Deus tem por você. Como Paulo teve aquela visão, você tem visão também. Nós temos visão, Deus ele nos mostra a cada um de nós, glória a Deus, aleluia, para nós não sermos confundidos, para nós não sermos envergonhados. Jesus ele nos mostra através de sonho, através de visão, através da palavra. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, o que nós possamos valorizar mais, o que nós possamos valorizar mais a palavra de Deus, compreender mais as obras de Deus nas nossas vidas. Porque nós já estamos vivendo os dias maus, nós já estamos vivendo os dias de tantas perversidades, tantas violências, tantas falsidades, tantos enganos e tantas mentiras, mas que nós possamos se entregarmos para Jesus. Que nós possamos se entregarmos para Jesus de corpo e alma. Aquele que serve a Deus, ele terá a vida em abundância. Aquele que busca a Deus, ele terá a vida em abundância. Porque mesmo que venha as tristezas, mesmo que venha as angústias, venha o sofrimento, mas tudo isto passa. O choro pode durar uma noite, mas o amanhecer é alegria. Não desespere, confia, creia, acredite no Senhor. Levante a tua cabeça, porque Jesus está te dando a oportunidade. Jesus ele está te dando livramento de todos os males. Aquele que ora, ele alcança a vitória, ele alcança a paz, ele alcança a alegria. É através de oração que nós venceremos tantas lutas, tanta tempestade. Tem momento que nós achamos, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Mas de repente vem o Senhor e faz uma limpeza. Vem o Senhor, faz um renovo. Ele tira toda a tempestade. Ele livra nós de toda a perseguição contra nossas vidas. Quantas visões que Deus te deu. Quantas oportunidades que Deus te deu. Será que muitas vezes nós valorizamos tudo aquilo que Deus está nos ensinando? Tudo aquilo que Deus está nos dando para mim e para você? Isto é motivo de nós estar agradecendo a Deus. Agradecendo ao Senhor pelas maravilhas. Agradecendo ao Senhor pelas obras, pelas oportunidades que Ele está nos dando. Porque o Senhor é a verdade. O Senhor é a nossa luz. Ele é o nosso escudo, é o nosso broquel. É aquele que nos fortalece. Aquele que cubra cada um de nós debaixo das asas dele. Então não perca a esperança, meu irmão, minha irmã. Levante a tua cabeça. Tira todos os maus pensamentos da tua mente. Porque Jesus, Ele põe nós para ser um vencedor. Para você ser uma vencedora, minha irmã. Levante a tua cabeça. Não fique de cabeças baixas. Porque tudo aquilo que Deus quer de nós é o nosso bem. Jesus, Ele quer o nosso melhor. Que nós possamos fazermos o melhor para Ele. Não para nós ter que agradecer, achar que eu sou melhor que ciclano, melhor que fulano. Nós não somos melhor que ninguém. Nós não somos capazes de jogar pedra em ninguém. Nós não somos capazes de julgarmos ninguém. Mas estamos aqui para dar vida em abundância. Como Jesus nos deu vida em abundância para cada um de nós. Nós devemos estarmos anunciando, através do nome do Senhor, nós
levarmos a palavra do Senhor adiante para cada pessoa, para cada família que estão desanimada, aqueles que estão sem força, sem ânimo. O Espírito Santo esteja, Senhor, agora e para sempre na vida de cada um. Que nós possamos olharmos para dentro de nós. Como está sendo a nossa vida diante do Senhor? Como está sendo a minha vida? Porque muitas vezes nós ficamos olhando o defeito do irmão, da irmã, mas esquecemos de olharmos o nosso. Então que nós possamos valorizar mais. Que nós possamos compreender mais. Que nós possamos permanecermos cada vez mais diante do Senhor. Vai estar louvando e glorificando. Feliz daquele que louva. Feliz daquele que glorifica o nome do Senhor. Porque o Senhor é santo, o Senhor é Deus de maravilha. O Senhor é Deus de misericórdia. Amém? Glória a Jesus, maravilhoso. Oh, glória. Eu agradeço ao nosso irmão Antônio de Souza, você e toda a sua família. Que Deus cubra de bênção, de proteção, nos dê força, nos dê paz, alegria por cada um de nós e todos aqueles que estão me assistindo nesta live. Que o Senhor Jesus nos mostre cada vez mais o caminho certo, o caminho da santidade, o caminho da sinceridade. Porque muitas vezes Deus nos mostra e muitas vezes desviamos, extraviamos da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe, nos ilumine cada família, que todos tenham uma ótima noite, um ótimo sono, abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos olharmos as atitudes de Paulo, glória a Deus. Foi um grande testemunho, né, para cada um de nós. E através de Paulo, né, ele teve aquela visão, né? Jesus, ele estava sempre diante de Paulo, porque Paulo buscava, Paulo ele louvava o nome do Senhor. Mesmo ele preso, ele não deixava de orar, ele não deixava de falar o nome do Senhor. Então que nós possamos fazer o mesmo, né? Não deixarmos de orar, porque mesmo nas angústias, mesmo no sofrimento, o que nós possamos estar sempre em oração, que a oração é a chave da vitória. Amém? Que Deus abençoe, que todos tenham uma ótima noite, um ótimo sono, abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. O Senhor está fazendo por cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e para sempre. Até amanhã, se Deus permitir.